Fala, Dev, seja bem-vindo ao projeto Sistema de Supermercado, onde eu já criei o projeto aqui fazendo isso aqui, ó. Clicando aqui em New Project, coloquei o nome aqui, Sistema de Mercado. Selecionei o gerenciador de dependências Maven na versão 21 do Java. Você pode utilizar qualquer outra versão, seja 11, 8, 17, qualquer versão mesmo. Aonde simplesmente eu deixei marcadas essas opções. E no grupo ID eu defini que seria o nome do nosso canal do YouTube, do Back ao Front. E o artefato já gera automaticamente. Cliquei em Create, ele já me gerou esse projetozinho aqui. De começo ele já abre o arquivo .xml, que eu só fiz fechar ele e limpar a classe aqui principal para deixar essa única mensagem de texto aparecendo aqui no nosso console para verificar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, na confiança que aqui nós temos a playlist com mais de 10 projetos Java, onde tem sistema de farmácia, sistema de clínica, sistema de todos os tipos que você puder imaginar aqui, até de lanchonete. Você clica aqui e você vai analisar tudo. E para a gente já começar com o sistema de mercado, a gente tem que pensar o seguinte: todo sistema a gente vai precisar cadastrar algum tipo de informação. E eu sempre bato na tecla aqui que a gente tem que definir uma estrutura mínima para criar o objeto que vai ser armazenado. Seja no banco de dados, seja em arquivo, seja utilizando uma API, seja qualquer outra forma, você tem que criar uma estrutura. E eu gosto de criar os projetos no padrão MVC, Model View Controller. E para isso, para a gente já começar, eu vou criar 3 pacotes aqui que representam essa ideia. Clicando aqui em cima do pacote do Back ao Front, você vem em New e vem em Package. Lembrando que esse curso você pode fazer em qualquer IDE, seja Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code, IntelliJ, é só você seguir o passo a passo. O que você precisa saber fazer em cada IDE é criar o projeto. Criou o projeto, o restante é só seguir o passo a passo. O primeiro pacote aqui vai ser o Model, que representa a lógica do negócio. Nós vamos ter um outro pacote, que a gente coloca aqui com o nome de Controller, que representa a parte de armazenamento de dados. E a parte aqui do View, que representa a parte das janelas gráficas. A parte do View é uma das poucas partes que eu não abordo, porque já tem um curso aqui Java de criação de interfaces gráficas com Java Swing. Porque senão a gente perde muito tempo. É muito fácil a gente criar um projetozinho aqui, ele dá uma hora e pouco. Se a gente criar janelas gráficas, vai para lá para 2 horas. E aqui, como eu já explico tudo nesse curso de criação de janelas gráficas com Java, você pode adquirir ele no comentário fixado. Mas voltando para a ideia principal, de que a gente tem que cadastrar o itens, eu vou começar aqui na classe, no pacote de modelo, para a gente já começar a estruturar o nosso projeto. No pacote MVC, nesse padrão de projeto, a gente vai criar aqui no model uma classezinha do Java chamada de item. Só que a gente vai ter algumas coisinhas diferentes aqui no Java. A gente tem que pensar o seguinte: eu vou abrir o bloco de notas aqui para explicar a ideia para você. Um sistema de mercado, ele tem algumas coisas que você precisa cadastrar. Mercado. Primeiro é o item que você quer cadastrar. Só que você tem que entender que todo item ele possui uma categoria específica. Por exemplo, tem categoria de limpeza, de material de limpeza, tem categoria de alimentos, tem categoria de outras coisas que você pode, por exemplo, nós temos, vou botar no lugar de limpeza, higiene pessoal, alimentos, que tem higiene do lar, por assim dizer. Só para a gente entender que tem as categorias que a gente pode exemplificar. E cada item ele faz parte de uma categoria específica. E dentro do supermercado a gente tem várias categorias. Então a gente pode pensar o seguinte: a gente pensar em alto nível no nosso mini mundo. A gente pode pensar aqui no modelo aqui. A gente poderia ter uma classe geral chamada de mercado, onde a gente vai criar o nosso mercado, por assim dizer, onde ele vai ter aqui, ó, o nome do nosso mercado, e ele vai ter um conjunto de produtos. Só que ele, antes de ter esse conjunto de produtos, ele vai precisar ter também um conjunto de categorias. Por exemplo, aqui, ó, todo mercado tem um array list, que é uma coleção que ele vai armazenar vários elementos ali, que vai ser do tipo categoria. Como a gente não criou categoria, eu vou simplesmente vir aqui no modelo, criar uma nova classe do Java, que vai se chamar de categoria. E aí a gente vai voltar para o mercado aqui e vai dizer que no supermercado que a gente está acabando de criar, ele vai ter um conjunto de categoria, que eu vou chamar de categorias. Aí aqui eu tenho o nome do supermercado, tem um conjunto de categorias, e para cada categoria específica eu tenho um conjunto de itens. E cada um deles, tanto a categoria quanto os itens, tem propriedades que são os atributos específicos para essas classes. Por exemplo, aqui, ó,
Se eu voltar na categoria, a categoria nós vamos ter que ter o que? String nome, que é o nome da categoria específica que a pessoa vai ter. E ela pode ter também uma informação extra, que eu gosto de colocar aqui, o int, o código dessa categoria. Ou seja, categoria 1, higiene, categoria 2, limpeza, categoria 2, saúde, bem-estar, categoria 3, alimentos. E assim você vai categorizando para que na hora que você for pesquisar no banco de dados, seja mais fácil de encontrar quando você já tem o código e a categoria. É diferente de você fazer uma pesquisa no banco de dados todo para achar aqueles itens e você começar a pesquisar em categorias específicas. Aí começa a ter um relacionamento entre as classes aqui. Agora que a gente sabe que a nossa categoria tem um código e um nome, a gente pode pensar no item. O item, ele vai ter que ter o que de interessante? Cada item vai ter que ter um código também, para que a gente possa identificar ele com mais facilidade. Cada item também vai ter um nome. Cada item que cadastrar vai ter um preço, ou seja, tem o nome do produto, tem um código e tem um preço. Eu posso ter algumas coisas relevantes, por exemplo, como a quantidade. Quantos produtos eu tenho com essa quantidade? Mas como a gente cadastra por código, cada código é como se fosse um produto diferente. Então a gente pode brincar dessa forma aqui, deixar mais simples ou mais complexo. Pra gente, como a gente sabe que esse projeto vai crescer muito, essa aula aqui vai passar de 30 minutos, a gente vai começar a deixar as coisas básicas aqui para a gente pensar. Se precisar estender, a gente estende depois, beleza? Então aqui no mercado, eu vou começar a definir os modificadores de acesso, a private, para que a gente comece a criar os nossos métodos get, set, os construtores, beleza? E quando eu criar um supermercado aqui, ó, public, mercado com construtor, eu vou simplesmente dizer para ele o seguinte, que eu posso ter ainda um private int código, porque eu posso querer criar um ecossistema de supermercados aqui, criar uma categoria maior, por exemplo aqui, shopping, ou uma categoria shopping não, uma categoria por exemplo é ecossistema de supermercados, onde eu tenho um sistema geral que gerencia outros supermercados e eu vou colocando um mercado dentro de cada ele, como se ele fosse ter um conjunto. Então é bom você ter um código. Então esse código ele pode ser auto-incrementável, onde ele fica somando automaticamente, porque você não precisa gerenciar. Mas voltando para o construtor, nós temos que pensar o seguinte: quando eu criar um mercado, eu vou ter que receber como parâmetro o nome dele. Criei ele, eu já vou automaticamente inicializar as categorias. Diz categoria é igual a nova coleção de categorias, para que eu adicione essas categorias lá no meu supermercado. Deixa ele importar aqui. E eu vou também simplesmente criar os meus itens. Aqui vai ser new array list de itens. Que aqui categoria eu criei como um objeto, mas eu quero que ele seja uma coleção, beleza? Pronto. Aí criei o mercado, já criei a coleção de categorias que eu vou armazenar e a coleção de itens. Eu posso simplesmente, antes de quando eu inicializar ele, eu já buscar as informações das categorias e dos itens que estão criados. A gente tem que pensar assim, o sistema inicializou agora. O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar as informações que já foram cadastradas, que geralmente teve uma equipe lá que digitou tudo, os itens, as categorias. Ele vai carregar essas informações, vai jogar para o Java vai ler e vai começar a controlar ali a quantidade de itens, beleza? Na categoria aqui, eu vou simplesmente colocar o modificador de acesso private, para a gente começar a entender essa lógica. Vou botar aqui public, categoria. Cada categoria vai receber um string nome específico. Vou colocar aqui diz nome é igual a nome. E o código vai ser algo auto-incrementável. Ou seja, quando ele for armazenando, ele vai só pegar essa quantidade na hora que ele começar a ler os dados. E aqui eu posso simplesmente vir aqui, ó, nessa setinha aqui, refatoração, para criar já o método getSet sem precisar estar digitando, ó, encapsulamento field. Vai gerar para mim o método getSet, tanto do código quanto do nome, para caso eu queira mudar ali essas informações. Categoria já foi finalizada aqui com o método getSet criado, você pode ver aqui, ó, get código, set código que recebe parâmetro, get código retorna o nome, set nome ele atualiza o nome que foi informado, beleza? Para o item a gente já tem aqui, ó, código, preço e nome. Vou colocar o modificador de acesso como private também para cada um deles. E depois que eu faço isso aqui, eu já tenho toda a estrutura. Quando eu for cadastrar um item, eu preciso informar o que de importante, o nome dele e o preço.
E aqui eu já posso simplesmente atribuir div nome, vai ser o nome que ele recebe como parâmetro. Isso aqui é parte de orientação a objetos e despreço é igual a preço. Se você não tem esse domínio total da parte de orientação a objetos, eu vou deixar no comentário fixado aqui também o curso Java na prática, onde você pode aprender toda essa parte de orientação a objetos para você, quando for criar seus projetos, criar de uma forma mais simples, que já vai estar tudo na sua mente. Vou vir aqui em refatoração, encapsulamento, onde eu vou marcar aqui os três: código, nome e preço, para que ele já gere os métodos aqui, ó, get para os três e set para os três. Refatorando, já criou tudo aqui para mim. Tem tudo aqui, ó, o método get, set, beleza? E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou aqui na minha classe principal. Aí agora eu vou pensar o seguinte: vou criar um mercado. Mercado, vou botar aqui melhor preço, vai ser o nome do nosso mercado. Melhor preço, o nome do objeto. E vou colocar aqui new mercado. E aqui eu vou colocar o nome dele, que vai ser melhor preço. Então esse vai ser um mercado que eu vou cadastrar aqui. Posso cadastrar quantos eu quiser, beleza? Lembrando que quando eu criar ele aqui no meu construtor, automaticamente eu já vou ter instanciado aqui uma coleção de itens e uma coleção de categorias. Como eu não criei aqui o método getSet de mercado, eu vou vir aqui de novo na setinha aqui, ó, nos 3 pontos, em refatoração, encapsulamento field, e já vou adicionar o código, o nome do mercado, o array de categorias e o array de itens, tanto o método get quanto o set, para que eu possa já pegar tudo aqui, ó. Método get, método set, get nome, aqui ele retorna o array list, aqui ele cria um array list, e além disso eu posso, por exemplo, adicionar os itens e as categorias aqui dentro. Então, como é que eu faço isso aqui no mercado? Public void adicionar categoria. Aí eu vou receber uma categoria, categoria, que eu vou chamar de categoria, o nosso objeto categoria, beleza? E aqui eu faço o seguinte: dentro do nosso array de categorias, eu vou simplesmente adicionar a categoria que eu recebi como parâmetro, beleza? E se eu quiser, por exemplo, adicionar um item, então adicionar item, aí eu vou simplesmente receber um item que ele automaticamente vai ter o que? No array de itens, na coleção de itens, ele vai adicionar o item que eu passei como parâmetro aqui. Aí se eu quiser, por exemplo, remover um item, eu tenho que botar public void remover item. Aí eu vou passar aqui o código desse item específico que eu quero remover, e eu vou fazer o seguinte aqui: itens.remove o código dele. Código. Aí se for código 0, código 1, código 2, ele vai remover automaticamente lá. E aqui como debug, eu posso dizer um system.out.println, dizer aqui que nos itens ele vai buscar o código que eu quero e vai simplesmente mostrar o nome e vai dizer que esse item aqui foi removido com sucesso. Aí aqui eu já tenho a parte de adicionar o item, de remover o item, a parte de adicionar a categoria que foi aqui em cima. Vou criar um método aqui embaixo de remover categoria, para ficar mais fácil, onde eu recebo aqui o int código. E eu vou dizer aqui que na parte de categorias, eu quero que você remova o código que você passou, o item daquele código em específico, beleza? E aqui eu posso fazer a mesma coisa, colocar uma mensagem de texto, para quando ele remover o código, ele mostrar que ele vai remover aquele cara. Só que no local de itens aqui, eu vou colocar agora categoria, que é a nossa coleção categoria. Você vai pegar o código dela, vai pegar o nome e vai mostrar aqui: a categoria tal foi removida com sucesso, beleza? A gente já tem aqui os métodos get, set, remover, atualizar. A gente pode fazer aqui mais para frente para a gente visualizar, beleza? O principal é adicionar e remover para a gente já entender essa lógica. Aí agora o que é que eu posso fazer? Já criei o item, já criei o mercado, já criei as categorias. Quando eu crio um mercado, eu já tenho as coleções. Mas para que eu armazene essas informações aqui dentro, eu tenho que fazer o seguinte, ó: categoria alimentos vai ser igual a new categoria, e eu vou passar o nome aqui dela de alimentos. E aqui categoria e
higiene pessoal igual a new categoria. Vou passar mais um objeto aqui, higiene pessoal. E aqui categoria higiene do lar igual a new categoria, que são os produtos de limpeza. Higiene do lar. E aqui nós temos a parte de alimentos, higiene, que é o principal que a gente vai encontrar no supermercado aí, beleza? Aí a gente pode pensar o seguinte: qual o tipo de vínculo que eu vou ter entre a classe categoria e mercado? Se eu apagar o supermercado, eu apago todas as categorias ou elas continuam existindo? Aí vai depender da lógica do negócio que você pode fazer. Porque, por exemplo, se eu quiser criar um novo mercado, por exemplo, eu criei aqui o melhor preço, mas eu quero criar aqui mercado Bom Jesus. É o nome do outro mercado aqui, ó. Mercado Bom Jesus. E aqui esse nome vai ser aqui mercado melhor preço. Você concorda que essas categorias aqui, elas são uma informação que ela é geral, ou seja, todos os supermercados que eu for cadastrar vai ter categoria. Então não é interessante quando eu apagar um mercado, essas categorias sumam. Então, para ele não ter um vínculo forte, eu deixo as categorias fora. Eu crio os objetos de categoria fora desses objetos que eu estou criando, que são maiores. Por que isso? Porque quando eu, por exemplo, quiser adicionar as categorias no mercado melhor preço, eu vou só chamar o objeto dele, melhor preço, ponto, adicionar categoria, e eu vou passar o nome dela aqui, ó, alimentos e melhor preço, que é o nome do meu mercado. Eu vou cadastrar a categoria higiene pessoal, botar o L aqui, botar o L aqui, botar o L aqui, só para deixar mais didático aqui para a gente compreender. E vou adicionar a outra categoria no mercado melhor preço, que vai ser a higiene do lar. Higiene do lar. Parece dólar, mas é dólar. Beleza? E quando eu quiser criar o mercado Bom Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Eu simplesmente chamo mercado Bom Jesus e boto aqui para ele adicionar as categorias. E eu coloco aqui, como vai ficar essa estrutura aqui vai ser padrão, vou copiar ela 3 vezes, só vou colocar o nome das categorias aqui: alimentos, higiene pessoal e higiene do lar, beleza? E agora se eu apagar esse mercado aqui, eu apago os itens que está dentro dele, mas eu não apago a estrutura que já foi criada, beleza? E a mesma coisa para o mercado Bom Jesus aqui. Eu botei melhor, mas é Bom Jesus só. Tirar esse melhor aqui para a gente deixar o Bzinho minúsculo aqui, que é o nome de um objeto, começa sempre com a primeira letra minúscula, beleza? E aqui eu vou colocar o B para a gente facilitar aqui. Pronto. Agora está tudo correto. Agora a gente simplesmente já criou as categorias. A gente agora pode criar quem? Os itens. Vou adicionar aqui, ó, categorias de exemplo. E agora nós vamos criar os itens. Que itens são esses? São os produtos em si que a gente vai criar. Por exemplo, item café é igual a new item. A esse café vai ter, por exemplo, o nome aqui, ó. Como eu já sei que todo... Como é que eu posso dizer aqui? Deixa eu comentar essa linha para explicar para você. Eu tenho várias categorias, sendo que em cada categoria eu posso ter um conjunto de elementos. Então aqui, ó, eu já criei na categoria o nome dela, mas cada categoria que eu for criar, eu posso criar uma coleção também. Um private array list, que vai ser um conjunto de itens. E quando eu chamar o meu construtor, eu simplesmente vou colocar aqui itens é igual a new array list, instanciei para que ele possa receber esses itens. E como eu adicionei esse carinha aqui na minha categoria, eu tenho que ter um método de adicionar eles aqui. Por exemplo, public void adicionar item à categoria. Aí eu vou receber aqui um item como padrão e vou chamar aqui a minha coleção de itens e vou adicionar o item que eu recebi como parâmetro. E se eu quiser remover, eu simplesmente chamo aqui public void remover item, onde eu vou receber o código dele e eu vou simplesmente aqui fazer o seguinte: chamar a coleção itens ponto remova o item que está no código tal.
E como eu gosto de fazer sempre o debug, eu gosto de botar a mensagem aqui system.out.println e eu passar aqui a informação itens.get, o código específico dele, pegue o nome e diga que foi removido, mas foi removido da categoria. Por exemplo, se eu quero apagar ele da categoria, eu tiro da categoria, beleza? E agora eu tenho simplesmente aqui, ó, vamos voltar para a parte principal. Cadastrei as minhas categorias. Aí agora eu vou criar os meus itens de forma isolada, para que depois eu adicione esses itens naquela categoria específica, para quando eu adicionar aqui dentro do supermercado aquela categoria, já ir o conjunto de itens de uma vez só para ela. Aí assim a gente já ganha tempo. O item a gente só tem que informar o nome dele, se ele é café aqui, eu vou colocar o nome do objeto já, o nome do café que eu quero. Santa Clara, não é propaganda aqui, meu galera, aqui ninguém tá patrocinando nada. Santa Clara. E o preço dele a gente vai colocar aqui R$3,59, que é um café daquele refil, por assim dizer. Vou replicar isso aqui, onde eu vou modificar só o nome aqui. Café, Nescafé, e aqui café. Só dois tipos de café aqui para gente exemplificar mais rápido e modificar outras coisas. Nescafé, que é aquele solúvel que é o pacotinho lá. Ser R$3,69, 10 centavos mais caro. E agora, por exemplo, na categoria de alimentos, eu posso simplesmente vir aqui, ó. Alimentos, ponto, adicionar um item que vai ser o Santa Clara. E na categoria de alimentos, eu vou adicionar o item que vai ser o Nescafé, beleza? E agora já adicionei esses itens nessa categoria. Quando eu venho aqui para o meu mercado, que eu acabei de criar aqui, ó, o melhor preço, que eu adiciono a categoria de alimentos dentro dele, eu já adicionei todos os itens também. Tá tudo lá dentro. Ou seja, você percebe que está tendo um relacionamento grande aqui entre as classes, beleza? E se eu quiser, por exemplo, adicionar esses dois itens aqui, porque eles são semelhantes em um outro mercado, é só adicionar a categoria que os itens já vai para lá também. Aí aqui eu cadastrei na categoria de alimentos. Eu posso pensar agora, higiene pessoal. Eu vou cadastrar que tipo de itens. Aí eu vou pegar aqui, vou colocar aqui itens de alimentos. E aqui itens de saúde, de higiene pessoal. Item de higiene pessoal. E aqui os itens de higiene do lar, por assim. A higiene pessoal geralmente é o que? Vamos botar aqui algo que seja relacionado ao banho, sabonete. Para higiene pessoal, new item. Eu vou colocar aqui sabonete da marca X. Sabonete vai ter aqui um preço de R$1,69. Eu vou cadastrar aqui dois tipos de sabonete. Sabonete 1 com o seu nome, sabonete 2. Então o sabonete 2 vai ser aqui o I, colocar aqui 1 e 2 para ficar mais de dado. E aqui vai custar R$2,69, que é um mais carinho aí que o outro. E eu vou simplesmente vir aqui nas categorias e vou colocar aqui higiene pessoal, vou adicionar o sabonete 1 e aqui vou pular uma linha e vou adicionar o sabonete 2. E aqui a gente já pode simplesmente vir e cadastrar os itens de, cadê aqui, higiene pessoal e higiene do lar, que eu já adicionei logo. Vou tirar isso aqui e vou colocar aqui, que ali é a minha coleção. Os itens de higiene do lar vai ser o que? Item higiene do lar vai ser, por exemplo, desinfetante, é igual a new item. E aqui eu estou colocando os nomes só para ficar didático mesmo, para você começar a entender de forma mais simples. Aqui, desinfetante da marca X vai ser aqui R$7,99. E aqui outra coisa de higiene pessoal vai ser o sabão de pedra. Sabão de pedra vai ser aqui um novo item, que eu vou ter aqui sabão de pedra da marca Y, que vai ser aqui um valor de R$3,75, por assim dizer. E eu vou simplesmente aqui, ó, na minha coleção, deixa eu aumentar aqui para visualizar. Eu já cadastrei os meus alimentos, já cadastrei os itens de higiene pessoal aqui embaixo, e agora eu vou simplesmente cadastrar
os itens de higiene do lar, onde eu vou adicionar aqui o desinfetante, e aqui na higiene do lar eu vou adicionar respectivamente quem? O sabão de pedra. Sabão de pedra. Pronto. Aí com essas poucas linhas de código a gente já percebe que a gente já está criando aqui, ó, todas as categorias isoladas do supermercado, todos os itens isolados do supermercado, onde eu estou simplesmente aqui adicionando os meus itens que eu acabei de cadastrar aqui da linha 14 até a linha 24 nas minhas categorias da linha 26 até a linha 34, onde eu cadastrei itens na categoria de alimentos, itens na categoria de higiene pessoal, itens na categoria de higiene do lar. E quando eu criei o mercado aqui melhor preço, eu cadastrei todas as categorias nele: alimentos, higiene pessoal e higiene do lar, beleza? Para simplificar aqui, eu vou comentar o mercado Bom Jesus, para que a gente trabalhe com um único supermercado e depois a gente replica essas informações para ele, beleza? Focando aqui na parte do melhor preço, eu tenho que saber o seguinte aqui: no mercado melhor preço, quais são as categorias que eu tenho? Eu posso criar aqui um método para apresentar minhas categorias. Tá aqui, ó, public void apresentar categorias, e aqui eu posso simplesmente criar uma estrutura de repetição for int i igual a 0 e menor que categorias ponto size e mais para ele passar. Tem outra forma de verificar isso aqui, mas eu gosto dessa daqui, que é a que todo mundo entende para quem está começando, beleza? Categorias.get, no index o get nome dele, get nome, só para a gente pegar aqui. E eu posso colocar aqui para exemplificar, por exemplo, o código, colocar uma stringzinha aqui, nome do código da categoria. Posso vir aqui e adicionar aqui categorias ponto, não, categoria, só a letra I, que é o código dele ali, e colocar aqui mais um ponto e vírgula, e aqui nome da categoria, colocar aqui dois pontinhos mais e concatenar com essa informação. Ou seja, o código vai ser a posição do i e a categoria vai ser a que ele tiver pegando ali no momento. Isso para apresentar as categorias. Para apresentar os itens é a mesma coisa. É só vir aqui e fazer o seguinte aqui. Peço para que ele faça a estrutura de repetição. Vou trocar aqui o nome de categorias para itens. Categoria itens. E vou dizer o seguinte: você vai pesquisar se a gente sabe aqui que cada categoria tem o cara específico. Quando eu, por exemplo, aqui eu posso fazer o seguinte: eu quero apresentar os itens da categoria tal. Eu posso apresentar os itens que tem geral no supermercado. Se eu quiser fazer isso aqui, vai ser esse primeiro caso. Vou colocar itens e vou simplesmente mostrar aqui para ele system.out do código, nome do item, e aqui no lugar de categoria eu vou trocar por item, só isso, que é o item que ele pegou, itens na posição I, pega o nome dele. E além do código do nome, a gente sabe que o item ele tem o preço, né? Vou colocar aqui preço, tá aqui itens.get na posição I, .get preço. Beleza? Aqui ele apresentou as categorias de forma geral, todos os nomes dela, aqui ele apresentou todos os itens. E agora eu posso pedir para ele fazer o seguinte: da categoria tal, apresente tais elementos. Aí, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e criar um método public void apresentar categoria, e aqui receber o código da categoria. Aí ele vai simplesmente fazer a mesma coisa aqui. Essa é a estrutura de repetição que ele vai ter que percorrer todas as categorias aqui. Quando ele achar a categoria específica, ele vai verificar o seguinte aqui. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Eu quero que apresente o item da categoria 0. O que é que eu tenho que fazer aqui? Se o código for 0, você vai apresentar só os itens dela. Aí você vai simplesmente fazer o seguinte aqui: você vai dentro da categoria
a gente sabe aqui que dentro da categoria a gente tem o que? Uma coleção de itens que a gente acabou de criar aqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, se o código for 0, eu quero que você pegue aquela coleção lá e faça uma varredura nela. For int j igual a 0, j menor que categorias ponto get na posição i ponto itens. Eu quero que ele pegue aqui os itens daquela categoria. Ou seja, aqui, ó, olha só, eu acessei a minha categoria, aí eu entendi aqui que eu acessei o elemento específico dela, e agora eu quero retornar os itens. Só que eu acredito que eu não criei essa parte aqui na categoria. Eu criei o método getCódigo, setCódigo, getNome, setNome, adicionar item, remover itens, mas eu não adicionei o método para ele recuperar os itens da categoria. Um equívoco aqui. Então vamos clicar aqui, vir novamente na setinha, vim aqui em refatoração, encapsulamento, tem aqui os itens para ele criar o método getSet. Os outros já estavam vendo que ele já criou, refatorar. Aí agora ele adicionou aqui o getItens e o setItens, beleza? Então quando eu voltar aqui no meu mercado, que eu pedi aqui para ele acessar o item daquela categoria, eu peço para ele recuperar também o getItens, para que ele passe por todos os itens e verifique o tamanho dele. E J++, no caso, que é a minha segunda verificação aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai simplesmente apresentar system.out.println todos os meus itens que estão naquela categoria. Aí eu só tenho que fazer isso aqui, ó, copiar essa parte aqui, jogar para ele apresentar aqui e pedir para que ele pegue o nome do item. Ou seja, dos meus itens aqui, eu quero que você pegue o da posição J e pegue o nome dele. E se eu quiser, eu posso aumentar isso aqui para pegar o preço e outras descrições aqui. Vamos colocar só o nome dele para a gente saber que todos os itens que estão lá, beleza? Aí depois que ele terminar essa estrutura de repetição, o que é que ele pode fazer? I é igual a categorias.size para que ele não precise fazer essa verificação toda. Aí como a gente só tem 3 categorias, a categoria 0, que é de alimentos, a categoria 1, que é de higiene pessoal, e a categoria 2, que é higiene do lar, a gente vai só criar 3 verificações aqui. Else if, se o código for se somente 1, que ele passou como parâmetro aqui, ele vai fazer o que tiver nesse bloco de código. E se o código for se somente 2, ele vai fazer o que tiver nesse bloco de código aqui, que nada mais é do que a mesma coisa. A gente copia para cá, joga aqui, só que ele vai fazer o seguinte aqui, ó, daqui for, e ele vai fazer o seguinte aqui, se o J estiver na posição tal, e aqui não é J, menor que a categoria do primeiro item que ele pegou, tal, aí faça a verificação. Aí vamos olhar aqui, ó, eu recebi o código 0, mas se for 0, ele vai fazer a verificação aqui na categoria 0. Não é a categoria aí, é a categoria 0, que é a categoria que vai pegar todos os itens que está lá e vai apresentar. E depois vai colocar aqui para quebrar a verificação para não fazer mais nada. Aí aqui, se a categoria agora for 1, e aqui embaixo, se a categoria for 2. É só copiar esse código aqui e fazer essa única mudança. Poderia criar um método para colocar tudo isso aqui e não ter que estar replicando todo esse código? Poderia, mas vamos fazer assim para a gente facilitar aqui. Apresentar categoria. Aonde aqui, ó, apresentar categoria e apresentar categoria por código. Por código, aí fica mais didático o nome para a gente entender. Se o código for 0, ele vai pegar todas as categorias, vai verificar aquela dali, vai pegar todos os itens dela e vai fazer uma varredura ali. E depois vai apresentar cada um aqui. Só que aqui é da categoria 0, passe por todos os itens, pega o item específico da categoria do J está passando e tal. Aqui também. Aqui vai ser get 1 e aqui get 2, que é das categorias, beleza? E assim nós temos que, quando a gente estiver na nossa classe principal lá, a gente pode simplesmente chamar o mercado melhor preço e pedir para que ele apresente todas as categorias. Eu vou colocar aqui um system.out.println e vou pedir aqui apresente
todas as categorias cadastradas. E aqui embaixo eu vou pedir para que ele mostre todos os itens. System.out.println mostrar todos os itens de forma geral, e depois a gente faz para que ele simplesmente mostre os itens por categoria. Apresentar itens, beleza? E agora vamos executar aqui para a gente testar para ver isso. Lembrando que a gente já cadastrou cada elemento aqui, já colocou aqui eles nas categorias específicas, já passou aqui criou o nosso mercado passando as categorias com um conjunto de itens dentro dele. Agora a gente está acessando esse vínculo aqui. E a gente executar, ele vai abrir aqui o nosso console. Se tiver tudo corretozinho, não tiver nenhum erro de indexação aqui na parte de verificação, eu posso ter errado lá no método getSet, ele vai mostrar tudo aqui, ó. Aí aqui, ó, apresentar todas as categorias cadastradas. Na categoria 0 é alimento, na categoria 1 é higiene pessoal e na categoria 2 é higiene do lar. Agora todos os itens. Ele não mostrou todos os itens. Lembrando que eu fiz o seguinte aqui, ó. Em cada categoria eu adicionei um item, beleza? Então quando eu vier aqui na parte do mercado, que eu pedi para apresentar os itens, deixa eu ver se eu chamei o método certo aqui. Chamei apresentar itens. Fechar aqui esse item e fechar essa categoria que a gente já mexeu. Apresentar itens. Eu faço aqui uma verificação, onde eu passo aqui itens.size e mais. Aí eu verifico aqui. Essa parte aqui não vai funcionar, por quê? Porque eu tenho que acessar a categoria para pegar os itens todos. Ou seja, eu tenho que acessar cada categoria e pegar todos os itens aqui. Aqui, essa coleção de itens aqui que eu criei, ela foi uma redundância do que já tinha lá dentro da categoria. Ou seja, isso aqui é inútil. Porque o vínculo que eu disse aqui é que os itens eles são independentes. Então aqui eu só tenho que apagar os métodos que tem itens. Ou seja, se eu quiser acessar os itens, tem que acessar a categoria, pegar da coleção dele lá, beleza? Vamos ver aqui o array list de itens, não vai precisar dele. Se você não entendeu, deixa aí no comentário fixado. Isso aqui é só a parte de lógica de programação aqui, ó. Adicionar item, remover item. Eu teria que adicionar e remover na categoria específica. Aí eu vou apagar você aqui. Tá certo. E aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Apresentar itens. No apresentar itens eu vou refatorar essa parte aqui, vou apagar ela e vou criar a parte nova. Quando eu quiser apresentar todos os itens, eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó. For it i na posição 0, botar aqui i menor que categorias.size. Vou ter que passar por todas as categorias e vou pedir para ele incrementar aqui. Agora eu vou simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Naquela categoria lá, eu tenho que pegar o conjunto de itens, ou seja, array list de item, que eu vou chamar aqui de itens, vai ser igual a categorias.get na posição 1. Na posição 1, naquela categoria específica, eu quero que você me retorne o conjunto de itens dela. Recuperei, já tenho isso aqui. Agora eu posso fazer a verificação no for. For int j é igual a 0. Estou colocando outro número aqui para ele pegar aqui. Itens.size e faça j++. Vai passar por cada um deles. E agora eu simplesmente faço system.out.println e mostro aqui o item específico naquela posição j que ele pegou. E eu peço para ele pegar o nome dele, mas pegar também o preço. Tá aqui para ficar de dado. Aqui eu não coloquei um stringzinho para definir o que era. Nome. E aqui um mais. E aqui preço. Onde eu vou colocar aqui toda essa estrutura aqui com get preço. Mais get preço. Beleza? E ele vai apresentar todos aqui. Aí simplesmente aqui para nós temos um debug também. Então system.out.println. Vou colocar aqui categoria e aqui mais o código i, para saber que naquela categoria aqui tem todos esses itens. Quando ele terminar essa estrutura de repetição, vou pedir para ele pular uma linha para que eu fique mais fácil de eu visualizar lá, para que ele mostre a próxima categoria.
Quando ele voltar para o for de cima, que vai mudar para o i2 aqui e depois o i3. Então quando eu voltar para cá, eu pedi para ele apresentar os itens, agora vai funcionar. Vamos executar aqui. Já mostrou as 3 categorias aqui, vai mostrar cada item de cada categoria. E você percebe aqui que está mais fácil de fazer porque são poucos itens. Se começar a aumentar, ó, mostrar todos os itens. Categoria 0. Santa Clara, preço tal. Nesse café, preço tal. Categoria 1, sabonete tal. Outro sabonete tal. Categoria 3, desinfetante tal. E sabão de pedra tal. Ou seja, já está tudo funcional aqui para a nossa parte. Então, né, simplesmente conseguiu adicionar os itens. Conseguiu cadastrar as categorias e conseguiu brincar aqui dessa forma. Agora, se eu quisesse aumentar a complexidade disso aqui, o que eu poderia fazer? A gente poderia ir para a parte 2 aqui do vídeo agora, onde a gente poderia transformar esses cadastros aqui em arquivo de texto. E como é que a gente poderia fazer isso aqui? Voltando para o nosso bloco de notas, a gente pode pensar o seguinte: cada produto que a gente for adicionar aqui, um item específico, ele vai ter uma estrutura de armazenamento no arquivo de texto. Ele vai ter o nome, vai ter aqui ó, nome, preço, categoria. Então, por exemplo, aqui o Santa Clara, ele tem um preço aqui de R$ 3,59 e ele vai ser da categoria alimentos. Se eu quiser cadastrar um novo item, na próxima linha vai ser quem? Nescafé, que vai ter aqui o 3,69 e vai ser da categoria alimentos. Se eu quiser cadastrar outro cara, vai ser agora por exemplo, sabão de pedra. Sabão de pedra. Que vai custar aqui o valor dele, por exemplo, R$ 7,99 e vai ser da categoria higiene, dólar, por assim dizer. E aqui a gente pode brincar com essa classificação. Para a gente transformar isso aqui em arquivo de texto, eu vou simplesmente passar para a parte 2 que a gente já começa já, beleza? Vou pausar esse vídeo aqui agora para a gente já começar na próxima parte, para não ficar tão extenso assim, beleza? Vamos lá. Parte 2 começando agora. E você pode pensar da seguinte maneira quando você for armazenar esses dados. Tanto no banco de dados quanto em arquivos. Eu vou criar um arquivo específico que tenha só categoria, que vai ter o nome aqui, por exemplo, alimentos, higiene pessoal, higiene do lar. Ou eu vou criar um arquivo geral que já vai ter o nome do item com a categoria. Algo no sentido de ser, por exemplo, Nescafé 3,69, que é da categoria alimentos. Quanto mais você separar, mais fica fácil de gerenciar, mas em compensação vai aumentar a complexidade na hora de você desenvolver. Se você fizer dessa primeira forma, é mais fácil. E depois você só implementa a forma no Java para ele já popular cada um da seguinte maneira. Ou você cria os dois separados, que diminui a complexidade na parte de criação do arquivo, mas aumenta a complexidade na implementação. Dessa forma aqui fica mais fácil para você gerenciar nesse primeiro momento. Então vamos seguir, vamos ver aqui qual que vai ficar melhor para essa situação. Voltando aqui para minimizar, a gente conseguiu ver o projeto normal. A gente só trabalhou com a classe do módulo. A gente vai trabalhar agora com o controle, onde eu vou criar aqui algumas classes no Java que eu vou simular aqui de banco de dados, por assim dizer. Na banco de dados a gente vai simplesmente ter um construtor aqui, public banco de dados. Por hora está vazio. E eu vou criar aqui um método para ele fazer o seguinte: se eu vou pegar essas informações de um arquivo, eu posso criar um método para ele adicionar lá no arquivo e depois eu para ler. Então eu posso fazer o seguinte aqui: public void adicionar ler arquivo, que seria algo semelhante a inicializar. Ou seja, quando ele vai inicializar o programa, a primeira coisa que ele faz é ler esse arquivo de texto. E a segunda parte aqui é um public void cadastrar ou armazenar a informação que eu vou passar para ele aqui. E eu posso pensar da seguinte maneira: se eu vou ler o arquivo, como é que eu vou ler o arquivo? Para ler o arquivo, eu vou deixar mais didático aqui para você. Vou criar um método ler arquivo e vou criar um método aqui cadastrar, escrever no arquivo, escrever arquivo, que é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer
a leitura do já que está no arquivo, a gente vai escrever nesse arquivo de texto. Para ler no arquivo de texto, nós temos três classes no Java, que é a input string, chamada de IS, temos a input string reader, chamada de ISR, vou importar essa daqui para deixar de reclamar, e nós temos a buffered reader, que eu chamo de BR. Para escrever, nós temos três classes do Java também, só que agora é output, que é saída, output string, chamado de OS, output string writer, que é para escrever, vou dar o nome de OSW, que até nos livros, na documentação, geralmente aparece até com o nome, esse mesmo nome de objetos. E o buffered writer, que é para a gente escrever, que é o BW. Para que serve cada uma delas? A primeira é para você localizar o arquivo, a segunda para preparar esse arquivo para escrita e a terceira para leitura e essa terceira aqui para ler os arquivos propriamente dito. Já essa primeira é para localizar o arquivo que você quer que escreva. Se ele não tiver escrito, ele cria ele. Aqui ele prepara esse arquivo para ser escrito e aqui ele realmente escreve. E cada uma dessas três classes é a mesma coisa como fosse no banco de dados. Se você cria uma conexão para inserir os dados, você tem que fechar a conexão depois, para que não fique consumindo recurso ali. No arquivo é a mesma coisa. Criei o arquivo de leitura, armazenei os dados, fechei o arquivo. Abri o arquivo para ler, li os dados, fechei o arquivo, beleza? Porque se não fizer isso aí vai dar erro depois. E geralmente quando a gente trabalha tanto com banco de dados quanto com arquivos, tem que criar exceções. Então para facilitar aqui, a gente já pode criar um blocozinho chamado de try, para ele tentar executar isso tudo que eu vou fazer aqui. E caso dê erro, ele vai cair numa exceção chamada de catch. E vai dizer aqui que vai gerar uma exceção. Ele vai simplesmente mostrar uma mensagem de texto dizendo que não conseguiu ler o arquivo. System.out.println. Vai dizer aqui, ó, não consegui ler o arquivo. Beleza? E se ele conseguir, ele vai dizer no final aqui uma mensagem de erro, de debug, por assim dizer. Só para a gente entender que ele conseguiu ler. Finalizei de ler o arquivo. Beleza? Nessa primeira objeto aqui, o que a gente tem que fazer? Eu quero encontrar o meu arquivo para ler. Então vou colocar aqui new file output string, nome do arquivo. Qual é o nome do arquivo? Se eu estou cadastrando itens no mercado, eu vou cadastrar itens.txt. Quando eu encontrar esse meu arquivo que ainda não existe, que não foi criado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar ele para leitura. Então vou criar um new input string reader, que vai receber o arquivo que eu acabei de encontrar ele, que é o IS. Ou seja, esse daqui recebe como parâmetro anterior. E o buffer, já que eu preparei esse cara aqui para ler, eu vou ter que ler nele, ler através dele. Então vou chamar aqui um new buffered, que vai receber ele para que eu utilize os recursos do buffer para fazer a leitura. Tudo que você lê no arquivo, você lê como uma linha. Então eu vou cadastrar aqui uma string linha, que vai receber o dado que eu vou ler do buffer, que vai ser um br.readline. Isso aqui tudo eu explico no curso Java na prática, que você pode conferir aqui no comentário fixado, beleza? Tá no valor promocional de R$ 22,90, caso você não tenha essa noção completa aqui. Que a gente tá fazendo o projeto aqui já é para agilizar mesmo. Quem já tiver o domínio, já quem não tiver tem que pausar, dar uma estudadazinha nessa parte para potencializar o aprendizado. Voltando aqui, depois que eu li uma linha, eu crio uma estrutura de repetição de while, onde eu verifico se essa linha ela é diferente de nulo. Ou seja, quando eu estou lendo o meu arquivo aqui, eu estou simplesmente fazendo o seguinte aqui, ó. Tem uma informação aqui nessa linha, informação nessa e tem a informação nula. Quando ele encontra essa informação aqui nula, que é a próxima linha que não tem nada nela, ele simplesmente para de ler. Ou seja, quando ele for diferente de nula, ele está lendo a informação. Então ele pode mostrar para mim aqui um debug com system.out.println, mostrar o valor da linha que ele acabou de ler e depois pedir para ler a próxima linha. Linha igual a br.readline e acabou de ler a próxima linha. E assim vai ficar lendo e mostrando até ele conseguir. Terminou de ler o arquivo, achou a última linha em branco lá que é nula. O que é que ele faz? Vamos fechar o buffer. Vamos fechar a preparação de escrita do arquivo. A gente já fez tudo. De leitura no caso. Vamos fechar o arquivo de leitura que ele leu. Fechou os três aqui. Mostrou que finalizou. Beleza. Para a gente testar, o que é que a gente tem que fazer aqui? Criar um arquivo de texto. Você pode criar aqui no nome do projeto. Ó, clica no nome dele. Vem em new e file. Para criar um arquivo de texto. Onde eu vou colocar o nome aqui. itens.txt. Nesse arquivo de texto eu vou digitar meus produtos
que eu simplesmente cadastrei lá na classe principal. Ou seja, eu vou apagar tudo isso aqui, categoria eu vou apagar. Vou deixar das categorias, eu vou apagar só os itens aqui. Beleza? Eu vou apagar logo tudo para a gente começar a brincar do zero aqui. Deixar só o mercado criado. Mas se eu deixar, é isso, deixar o mercado criado só com o nome dele. Apagar o comentáriozinho aqui. Apagar tudo isso aqui. Porque como a gente vai inicializar a partir de um banco de dados agora, a gente simplesmente vai ter que ter tudo de uma vez só. A única coisa que eu vou precisar criar é o mercado. Criar o mercado eu vou precisar adicionar as categorias e fazer. Mas quando eu leio o arquivo, ele simplesmente já popula tudo lá. E aqui eu vou colocar o nome dos produtos. Santa Clara por 3,59, o como é que é o categoria alimentos. Pula uma linha nesse café 3,69 alimentos. Vou vir para cá. Próximo item vai ser sabonete 1, que vai estar no valor aqui de 2,69, que vai ser a categoria higiene, tá? Higiene 1 para facilitar. Sabonete 2 por 3,69, que vai ser o higiene 2. Higiene 2. E aqui bota desinfetante X, que vai ter aqui o valor de 7,99, que vai ser da categoria aqui higiene 1, que é aquela parte de... Posso até colocar, não, vamos colocar assim, higiene 2 agora. Ou seja, na higiene 1 são coisa de higiene pessoal, na higiene 2 são coisa de higiene do lar. E aqui no caso botar aqui água sanitária. Água sanitária. Vai ter o valor aqui de 9,55, que vai pertencer à categoria higiene 2. Beleza? Tenho aqui todos esses arquivos. E eu vou pular uma linha aqui, que é para ele ficar esperando o próximo arquivo. Toda vez que você faz isso aqui, você deixa uma linha em branco. Ele quando for escrever, ele vai escrever na linha em branco. Se você não deixar uma linha em branco, ele vai escrever na última linha aqui. Aí sobrescreve, beleza? Então deixa sempre uma linha em branco, salva o arquivo. Vamos voltar lá para o banco de dados. Vamos maximizar aqui, que agora nós temos um arquivo de leitura. Se ele ler esse arquivo de leitura aqui, o que é que ele vai fazer? Vai mostrar tudo. Então eu vou vir aqui na classe principal. Vou vir aqui em banco de dados. O banco de dados sempre inicia antes de você criar qualquer coisa. Deixa eu apagar o mercado aqui. Igual a new banco de dados. E eu vou chamar aqui banco.ler. Para ele ler o arquivo e a gente verificar se está tudo funcionando. Aí ele vai mostrar o nome de todos os arquivos, se tiver tudo aqui com as categorias, e a gente já pode começar a brincar a partir daí. Pronto, já leu o arquivo. Vai mostrar aqui, ó, todos os itens. Santa Clara, alimentos, tal. Poderia colocar um código aqui para facilitar? Poderia, mas deixa o nome aí normal mesmo, higiene 1 e higiene 2. Agora o que é que eu tenho que fazer? Já que eu consegui ler todas as linhas do meu arquivo, eu tenho que pegar essas linhas e transformar elas em objetos. Ou seja, public void transformar linhas em objetos. Aí eu vou simplesmente receber aqui como parâmetro todas as linhas que eu acabei de ler e vou transformar elas. E para isso, o que é que eu tenho que fazer? Aqui quando ele vai tentar ler o arquivo, eu vou criar um array list que vai ser do tipo, como é que eu posso dizer, categoria. Deixa eu ver aqui se tá, como é que a gente tá nas nossas classes, categoria, classe I. Deixa eu fechar aqui mercado. Quando eu crio um mercado, eu já adiciono as categorias dele. Cadê aqui? Adicionar categoria. Todas as categorias. E tem aqui a categoria. Quando eu crio uma categoria, eu já crio os itens. Então eu tenho que pensar da seguinte maneira: criei o mercado. Vou passar as categorias para ele. Eu já tenho que estar com as categorias criadas. Então eu posso fazer uma coleção de categorias e uma coleção de itens. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu ler o meu arquivo, eu vou criar aqui um array list para pegar essas informações, que são informações do tipo texto, que são todas as linhas que estão no meu arquivo, igual a new array list. Vou pegar cada linha dessa aqui que ele lê, e aqui dentro eu vou adicionar linhas.dd, a linha que ele acabou de ler. E assim
ele vai simplesmente aqui, quando ele finalizar, me retornar esse array list de string, que são as minhas linhas, beleza? Aí quando ele ler o meu arquivo, ele vai simplesmente terminar aqui com essa mostragem de mensagem aqui de texto, me dando aqui um return a minha coleção. E caso ele não retorne nada, ele vai dar não encontre, vai dar retornar aqui um valor nulo. A minha coleção vai ser nula, beleza? Pronto, com isso aqui eu tenho que fazer o seguinte: criei o meu construtor. Agora eu posso simplesmente chamar o meu método aqui, transformar linhas, que vai receber a minha coleção de linhas. Então eu vou fazer o seguinte aqui: vamos inicializar a minha aplicação com banco de dados. Vou colocar para quando ele inicializar a minha aplicação, ele já receber como parâmetro aqui o array list de string, que vai ser as minhas linhas. Ele vai receber aqui armazenar. E depois que ele fizer isso, ele vai chamar o banco de dados e vai simplesmente transformar essas linhas em objetos. Linhas. E eu vou passar aqui. Poderia fazer isso aqui como parâmetro para não ficar aqui visível, mas a gente vai deixar assim só para você entender o contexto. Vamos lá para o banco de dados. Simplesmente agora eu vou transformar as linhas. Ou então já poderia fazer o seguinte aqui: criei o meu banco de dados, vou ler o meu arquivo e aquela estrutura lá que eu criei na parte principal, já jogo para ele aqui, ó. Recortar isso aqui e vou jogar para cá, onde eu só tenho que criar minhas linhas aqui, chamar o método de ler linhas e depois chamar o método transformar linha, já passar as linhas para mim para ser transformadas em objetos. Aí essas linhas aqui que vão virar objetos, ele pode ter aqui um private array list de categorias, e eu posso também ter, importar aqui para deixar de reclamar, um array list de itens, onde eu vou colocar aqui itens. E quando eu criar o meu construtor, ele simplesmente cria esses dois, categorias igual a new array list, e cria aqui os itens também, igual a new array list. Você percebe que a complexidade vai aumentando, mas isso aí a gente vai brincando. Agora que eu já tenho aqui, eu estou na parte de transformar, eu posso simplesmente entender o seguinte: que no meu arquivo de texto eu tenho três informações: o nome, o preço e a categoria. Então eu posso brincar aqui com ele, criando uma string, que vai ter aqui dados da linha, e esses dados ele vai ser nada mais do que uma lista com três elementos: o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2. Onde o elemento 0 é o nome, o elemento 2 é o preço e o elemento 3 é a categoria. Aí eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui: já que eu recebi a minha coleção, eu vou percorrer ela. Int i igual a 0 e menor que as linhas que eu acabei de ler, ponto size e mais. Estou navegando entre as minhas linhas aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? No meu bloco de código, eu vou pegar linha a linha e vou transformar ela em um array. Nessa lista de 3, dados é igual a linhas ponto na posição específica que ele pegou, que é a posição i. Eu quero que você simplesmente faça um split, quebre ela assim que você encontrar uma vírgula, porque cada um é separado por vírgula aqui, ó, vírgula. Então se ele achar uma vírgula, vai colocar isso aqui no index 0, esse aqui no index 1, esse aqui no index 2. Aí vai para a próxima linha, faz a mesma coisa, index 0, index 1, index 2, beleza? Se a gente voltar para cá, eu já tenho simplesmente a informação que eu quero aqui, só que o tipo de dado dela está incorreto ainda. O que é que eu posso fazer aqui? Como eu sei que a categoria já veio com, eu digo o tipo de dado está incorreto, porque tudo é texto quando você armazena no arquivo de texto. Aí você, quando recupera a informação do arquivo de texto de volta para o Java, você tem que utilizar a conversão de dados para transformar o que é inteiro, o que é ponto flutuante, o que é decimal, o que é valor lógico, converter ele para sair de texto e ir para o tipo de dado que o Java suporta, beleza? Só o string que é texto mesmo que não precisa. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu posso simplesmente criar aqui três variáveis só para exemplificar mesmo, que não precisava. String nome, aqui o double preço e aqui uma string categoria, só para exemplificar, para ficar mais didático aqui, ó. No nome a gente vai receber o valor de dados na posição
0. E quando você já sabe manipular, você não precisa fazer tudo isso aqui não, você faz mais rápido, beleza? Preço vai ser igual a preço é double. Chama a classe double, tem um método nela chamado de passe double, onde eu vou passar os dados na posição 1, que é simplesmente o valor decimal, que está como texto. E depois a categoria vai ser especificamente os dados na posição 2. Com isso aqui, eu já tenho todas as informações para criar o meu item. Posso criar aqui um item e vai ser igual a new item, onde o item recebe o nome e o preço, beleza? E a gente sabe que nós temos que criar as categorias aqui, ou seja, categoria, ela simplesmente vai receber aqui criar essa categoria, que ela vai receber o que? O nome dela, que vai ser o que está armazenado na variável categoria. Aí com isso aqui, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Como eu já defini aqui o nome com a letra E, tem que colocar aqui item. Eu já tenho o item que eu peguei e a categoria. Quando eu crio uma categoria com esse nome específico, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Se eu cadastrei aqui a categoria, eu tenho que simplesmente fazer o seguinte aqui. No meu item, vamos olhar aqui a classe do item para a gente verificar se o pensamento está correto que eu estou tendo aqui. Eu tenho o nome e o preço. Não tem informação da categoria. Então o que é que eu posso fazer aqui? Como eu não tenho nada relacionado à categoria, vai dar um BOzinho. A gente tem que pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho que, na categoria específica que eu acabei de criar, eu tenho que cadastrar esse item. Que se eu não fizer isso, vai dar BO. Que aí eu vou ter que fazer o seguinte, como eu estou transformando objetos em categorias e eu não criei essa estrutura antes, ele vai simplesmente aqui ter que ter um vínculo que a gente não criou. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso especificamente fazer o seguinte, já que eu estou criando as categorias aqui, categoria 1, 2, 3, ele está fazendo em sequência aqui. Depois que eu crio essa categoria, o que é que eu posso fazer aqui para não perder essa lógica aqui e a gente já começar a implementar tudo da forma correta? Toda categoria tem um conjunto de itens. Se eu quiser cadastrar o produto que eu estou aqui na categoria específica, eu tenho que fazer o seguinte aqui. Vou fazer aqui deixa eu ver aqui para a gente facilitar. Uma array list aqui de categoria, onde vai receber todas as categorias. New array list. Isso daqui não é o mesmo de lá de cima, isso aqui é temporário, está dentro desse bloco de código. Nessas categorias aqui eu vou adicionar categoria .add a categoria específica que eu acabei de criar. E no conjunto de itens que eu vou criar aqui também, eu vou armazenar todos os itens. E array list de item. Poderia utilizar outra coleção? Poderia, mas vamos deixar assim para a gente facilitar. New array list. Cadê aqui? Vamos voltar para a parte daqui. Array list de itens, beleza? Pronto. Aí aqui eu vou colocar itens.add e colocar o item que eu acabei de pegar. Porque ele vai fazer o que aqui? Ele simplesmente vai cadastrar todas as categorias primeiro e depois ele vai cadastrar todos os itens. Depois que ele fizer tudo isso aqui, para a gente facilitar, quando ele finalizar a estrutura de repetição, o que é que eu posso fazer aqui para a gente não perder tempo e nem perder tudo? Eu posso pegar aqui e cadastrar, por exemplo, na categoria tal, o item tal, na categoria tal, o item tal. Então eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Na minha coleção de categorias vai ter vários nomes repetidos, que é uma array list. Ou seja, vai ter isso aqui, ó. Vai ter alimentos escrito duas vezes, higiene escrito duas vezes, higiene 2 escrito duas vezes. Para quando eu pegar aqui, por exemplo, da posição, o item da posição 0, que é o Santa Clara tal, ele vai pegar o da categoria na posição 0. Aí vai simplesmente concatenar e vai gerar esse objeto novo aqui, quando eu for criar o mercado. Quando eu vou criar o mercado vai simplesmente criar um conjunto de categorias e eu vou armazenar todas as categorias lá dentro sem repetir. Mas quando eu for armazenar os itens dentro das categorias, eu tenho que saber quem é quem, beleza? Então vamos lá. Agora que eu já tenho todas as categorias e todos os itens, quando eu vim para cá, eu tenho que fazer o que?
eu tenho que criar essas categorias sem se repetir. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou, ou melhor dizendo, vamos pensar aqui. Eu vou retornar o conjunto de categorias e o conjunto de itens. Vai ficar mais fácil de a gente manipular lá fora do que manipular aqui dentro. Ou eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui. Eu posso, já que eu criei aqui todas as categorias, já criei todos os itens, eu posso simplesmente, quando eu for criar o meu mercado, passar todas as categorias para ele aqui. Ou seja, eu posso aqui fazer o seguinte. Criei o mercado, passei o nome dele, criei o conjunto de categorias. Cada categoria tem um item específico. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui. Na categoria C, eu posso adicionar o item que eu acabei de ler. E aqui, antes de adicionar nas categorias, eu posso verificar se a categoria, se c.find, para eu ver se ele tem aqui um método para procurar lá dentro. Categorias, se dentro das categorias da minha coleção eu tenho especificamente não tenho find, mas tem que ter outra coisa aqui. Remove, string, remove, contém. Se ele contém, mas o objeto pode ser diferente. Brasil, retail. Se nas categorias, eu vou ter que vasculhar cada um mesmo para evitar fazer duplicação de categoria. Por exemplo aqui. Quando eu for cadastrar, eu não quero que ele cadastre repetido. Porque eu já peguei a categoria aqui e já armazenei aqui o objeto dentro dela. E eu vou retornar a categoria com os objetos já dentro, não os itens. Então eu vou fazer o seguinte aqui. For int j igual a 0. J menor que categorias.size. J mais para ele percorrer cada uma delas. Vai ter uma complexidade um pouco maior, vai gastar mais recurso computacional, mas para a gente entender a lógica que vai ser mais fácil. E quando ele estiver percorrendo cada um desses elementos aqui, o que é que ele tem que fazer? Ele vai fazer o seguinte: se categorias na posição J, o get nome dele, for se somente igual à categoria que ele acabou de criar aqui, foi igual à categoria que ele acabou de criar, o nome dela, ele simplesmente não vai adicionar. Ele não vai adicionar a categoria aqui. Ele simplesmente vai adicionar o item dentro dela. Se ele percorreu e viu que tem lá e achou que naquela posição é o mesmo, ele vai simplesmente pegar em categorias. Deixa eu fazer aqui categorias. Na categoria específica que ele está acabando de ler, ele vai simplesmente adicionar o item, que é o item que ele está querendo pegar, e não vai cadastrar essa categoria. Caso essa categoria ainda não exista, aí ele vai simplesmente adicionar essa categoria, vai ser categorias.add, não aqui dentro, ou seja, ele vai percorrer tudo. Se ele achar alguma coisa aqui dentro, ele já vai adicionar esse item na categoria.
e vai ter aqui um valor lógico aqui para a gente saber se ele cadastrou ou não. Vou colocar aqui um boolean, opção. Opção vai ser igual a falso. Vai começar com esse padrão aqui. Aí aqui ele vai verificar se a opção for falso, então o que é que ele vai fazer? Ele vai cadastrar a categoria, porque ele não achou aqui dentro categorias.add a categoria que ele criou, e C ponto, dentro dessa categoria ele vai adicionar o item e depois ele vai adicionar a categoria nova com o item já dentro. Agora, se ele encontrar aqui uma categoria que já está com o mesmo nome, ele não vai cadastrar a nova categoria e vai colocar aqui a opção para true, para que ele não faça isso aqui, beleza? E assim ele vai seguir o fluxo. Ele já vai armazenar tudo e no final que ele terminar tudo isso aqui, ele vai simplesmente me retornar a categoria específica, todas as categorias, isso, a minha coleção de categorias, que já vai ter todos os itens dentro. E eu vou pedir para que ele retorne aqui um array list de categoria, beleza? Para quando eu inicializar aqui o meu banco de dados, ele já fazer aqui simplesmente o seguinte: ele vai ler o arquivo, vai transformar esse arquivo aqui nas minhas categorias. E vou criar aqui categorias. Vou pedir para ele retornar categorias, criar um método aqui, chamado aqui. No caso não. Quando eu pedir para transformar, e essas categorias aqui são diferentes já de lá de cima, eu vou pedir para que no construtor aqui ele já armazene. Ou seja, categorias não vai ser preciso inicializar aqui para trabalhar com ela. Só vai ser preciso que eu inicialize ela dessa forma. Aí aqui eu já botei todas as informações dela, só vou precisar do método get para retornar ela. Public array list de categoria, que vai ser aqui get categorias, que vai simplesmente me retornar a categoria que foi criada lá no construtor. Então quando eu chamar o banco de dados, que já vai transformar tudo, já vai criar aqui já tal, já posso simplesmente aqui pedir para acessar o meu banco de dados, criar aqui um array list de categorias e pedir aqui para que o meu banco de dados me retorne as categorias, porque ele já inicializou, já transformou os dados em objetos através do meu construtor aqui. Eu criei aqui a coleção de itens, criei aqui para ler o arquivo, armazenei aqui e fiz tudo. Essa coleção de itens aqui também não vou nem precisar utilizar ela. Deixa eu ver aqui se tem. Esse cara aqui eu não estou precisando mais, só preciso das categorias em si. E aquele lá em cima, porque os itens já estão armazenando aqui através dessa parte daqui. Você, cada nova iteração que ele faz, ele vai adicionando aqui, beleza? Aí esses itens aqui vai ser irrelevante, vamos tirar eles daqui também. E agora nós vamos para cá. Se tudo estiver correto, eu já vou ter a minha coleção aqui. Eu já vou poder criar o meu mercado e passar as coleções para o meu mercado. Aí como é que eu faço isso aqui para verificar? Vou fazer aqui um for int igual a 0 e menor a categorias ponto size e mais, onde eu vou colocar aqui um system.out.println e eu vou colocar aqui categorias.get na posição i .get o nome dela, get nome. Se tiver tudo correto, aqui ele já vai me dar o retorno com todos os nomes das categorias. Esse é o nosso primeiro teste. Ou seja, ele vai pegar esse arquivo de texto, vai ler todos eles, vai cadastrar aqui, ó, categoria alimentos, higiene e higiene 2, beleza? Vamos testar. Só vai aparecer só 3 linhas aqui no nosso console como retorno. Leu o arquivo, fechou, preparou os objetos, retornou e mostrou aqui o resultado. Aqui ele fez o debug, lendo todas as linhas, e aqui finalizei de ler o arquivo e aqui ele transformou 3 categorias. Até agora tá certo. Agora vamos pedir para que ele
pegue de cada categoria específica todos os itens dela. Aí para isso eu vou voltar aqui no meu main para verificar se ele já conseguiu fazer isso aqui também. Aí para isso eu vou criar aqui um objeto categoria C. Vou pedir para que ele receba os dados que ele está colocando aqui. C é igual a categorias. A categoria específica que ele acabou de pegar. E depois eu vou fazer um for int j igual a 0. J menor que não, aqui tá certo. Eu já tenho a categoria, só que agora eu quero os itens dessa categoria. Eu vou colocar aqui um array list de itens, chamado de itens, onde nessa categoria específica que ele pegou, eu quero que ele pegue os itens dela. E aqui ele vai fazer um j itens ponto size j e vai me mostrar especificamente o nome de todos os itens. System.out.println, pedir para que ele mostre o nome, mais aqui itens na posição j, get nome mais preço. E aqui eu vou pedir para que ele pegue itens.get j get preço. Se tudo estiver correto, através da leitura de arquivo ele já pegou os itens e os preços. Para fazer o debug aqui, eu vou mostrar aqui o nome da categoria, system.out.print categoria. Vou pedir para que ele apresente o nome dela, categorias.getIe.getNome. E depois, naquela categoria, vai mostrar cada um dos elementos e depois vai pular uma linha. System.out.println. E se tudo estiver correto, vai mostrar da forma como a gente já estava vendo antes, como a gente cadastrou tudo aqui. Ou seja, agora a gente consegue pegar o arquivo de texto, escrever os dados e já puxar todos eles de lá. Agora tem aqui, ó, categoria alimentos, Santa Clara nesse café, uns preços diferentes. Higiene 1, sabonete 1 com preço tal, sabonete 2. Higiene 2, desinfetante, água sanitária. Leitura de arquivos correta. Pegou o arquivo de texto, leu, transformou em objeto e aplicou. E agora se eu quiser cadastrar alguma informação ainda no meu banco de dados, o que é que eu faço? Vou lá para o método escrever, arquivo de texto, e vou começar a preparar ele. Como eu já tenho um arquivo chamado itens.txt, vou criar aqui, ó, new file output stream. Vou passar aqui o arquivo de texto chamado itens.txt. Tenho que passar um argumento aqui chamado de true para que ele não sobrescreva o arquivo, ele comece a armazenar na última linha, ou seja, cada arquivo aqui tem uma última linha em branco, ele vai armazenar na última linha aqui. Se eu não colocar aquele true, ele vai achar que o argumento é falso e vai apagar o arquivo todo e vai criar um arquivo todo do zero, vai perder as informações. Lembrando, quando a gente trabalha com escrita de arquivos e banco de dados, criar blocos do tipo try e catch, para evitar que ele gere algum erro lá e quebre a nossa aplicação completa, onde ele vai gerar uma exceção aqui e vai só mostrar uma informação caso ele não consiga acessar. Ele vai dizer que não foi possível ler o arquivo de texto, não foi possível escrever no arquivo de texto. Agora, se ele conseguir ler esse arquivo, ele vai simplesmente criar um new output string write, que vai receber o arquivo que ele acabou de ler, e quando ele for escrever, ele vai precisar desse arquivo preparado, que é o new buffer read write, que vai receber o OSW. E como é que eu faço para escrever? Quando eu quero escrever alguma coisa, eu tenho que simplesmente pegar aqui e armazenar um item, por assim dizer. Eu quero armazenar um novo item. E esse item aqui vai ter o código da categoria. Código da categoria. Naquela categoria específica eu quero que você armazene aquele item. Aí eu posso fazer o seguinte aqui. Se código da categoria fosse somente 0, eu quero que você armazene dessa forma. Se else o código da categoria fosse somente 1, já que a gente só tem 3, eu quero que você faça isso. E se o código da categoria for 2, eu quero que você faça dessa forma aqui. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar uma linha que eu quero armazenar no meu arquivo.
E essa linha começa com valor nulo. Toda vez. E aqui o que ele vai armazenar aqui? Como eu estou passando já um item completo, eu vou armazenar nessa linha aqui o valor do meu item.getNome mais a vírgula, sem espaço, sem nada, mais o item getPreço, mais, como é a categoria 0, eu quero que ele armazene um nome que eu já defini, que no caso é alimentos, para manter um padrão, e um ponto e vírgula. E aqui é uma vírgula, alimentos. Isso se for para a categoria 0. Se for para a categoria 1, ele vai pegar a mesma coisa. Get nome, e aqui o item preço, só que aqui ele vai colocar aqui higiene 1. Higiene 1. E se for o código 2, vai ser higiene 2. Beleza? E depois que ele definir o valor da linha nesse daqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir para cá e posso pedir para que ele escreva. Eu vou escrever já diretamente aqui. bw.write, vou escrever o valor da linha. E depois eu posso dar um bw.newline, para ele escrever uma linha em branco. Toda vez eu tenho que fazer isso aqui. Por quê? Porque ele escreve na linha em branco e cria uma linha em branco para receber a próxima informação. Terminei de fazer isso aqui, já posso fechar o meu BW, dar um close nele. Posso fechar o meu OSW, que eu acabei de preparar para a escrita, e posso fechar o meu arquivo. E pronto. Se tudo estiver correto aqui, quando eu pedir para escrever o arquivo, ele já armazena lá dentro. Como é que eu vou testar isso aqui? Agora que eu já consigo fazer a leitura de tudo aqui, com a minha estrutura e tal, eu posso fazer isso aqui, ó. Criar um novo item aqui. Item, vamos dizer aqui que dentro do supermercado eu quero comprar agora um energético, que eu cansei aqui nessa aula. Essa aula foi pesada. Energético. E eu vou definir que esse meu energético aqui vai ser um monster de maçã verde. Maçã verde, que até merecia agora. Esse monster vai custar um valor de R$ 9,99. E eu vou cadastrar ele na categoria de código, que é alimento, é código 0. Aí como é que eu faço isso? Eu chamo aqui o meu banco, ponto, escrever no meu arquivo o meu energético, que é o meu item, no código 0. Feito isso aqui, já vai ter que ter armazenado lá dentro. Se eu executar e tiver tudo correto, quando eu abrir o meu arquivo de texto vai ter um monster de maçã verde no valor de R$ 9,90. Vamos olhar aqui, ele cadastrou o meu monster de maçã verde no valor de R$ 9,90. Se eu quisesse cadastrar um outro item, vamos colocar aqui que eu quero colocar um novo energético, mas agora vai ser um monster de manga. Tem gente que não gosta, mas tem essa opção aí, que vai cadastrar também na posição 0. Ou então vamos cadastrar em uma outra posição aqui. Vamos cadastrar aí um Colgate, um creme dental. Vou trocar o meu objeto aqui para o nome creme dental. Não precisaria, que já está lá, mas vamos botar aqui creme, só para a gente brincar aqui e deixar de dado. Creme. E o creme dental é na parte de higiene pessoal, que é o item 1. E o Colgate tá R$ 9,90, tá quase o preço do monstro aí. Você comeu muito açúcar, vai ter que escovar os dentes. Vamos executar aqui e vamos analisar lá no nosso arquivo de texto se ele vai criar tudo isso aí. Aí aqui, ó, quando a gente verificar o arquivo de texto, nós temos agora um Colgate R$ 9,90 na parte de higiene, pulou uma linha. E se você olhar aqui, você pode perceber que na última vez que ele leu o arquivo já estava aqui o Santa Clara. Se eu tirar aqui os itens que eu acabei de adicionar e pedir só para ele apresentar as informações que está lá no meu arquivo e executar aqui, ó, o que é que ele vai mostrar para mim? Ele simplesmente vai mostrar todos os cadastros que tem. E aqui você vai ver, ó, que na categoria de alimentos tem Santa Clara, nesse café tem um Monster. Na categoria de higiene, sabonete 1, sabonete 2 e o Colgate. E na categoria 3, 2 a gente não adicionou nada, que só tem desinfetante e água sanitária, beleza? Então eu vou deixar aqui o código para que você possa pausar, escrever ele da forma completa. Vou maximizar aqui o tamanho da tela. Onde você pode ver aqui, ó, que na classe principal a gente só tem as 28 linhas de código, que é essa daqui. Pode pausar o vídeo e escrever da forma como você achar melhor. Sendo que a gente tem dois blocos de vídeo aqui. Na primeira parte a gente aprende a escrever sem os arquivos. Na segunda a gente adapta a forma que a gente criou o código para os arquivos. Então daqui é a classe principal. Essa daqui é a classe do mercado.
Vou tirar essas linhas aqui que tá só comendo espaço para você visualizar. Você pode pausar o vídeo e escrever aqui da linha 1 até a linha 24. Depois você pode botar para continuar, pausar o vídeo para continuar da linha 25 até a linha 45. Aí você escreve tudo direitinho, você pausa e continua a classe no mercado da linha 45, 47 até a linha 64, que é o método de apresentar categorias. Depois você desce mais um pouquinho e termina com a linha 66 até a 86, escrevendo tudo bonitinho, beleza? Na parte dos itens, para a gente já agilizar logo aqui, você simplesmente pausa para escrever da linha 1 até a linha 27. Depois você continua e vai escrever da linha 29 até a linha 36. Acabou, já está capacitado para ir para o banco de dados. Aí você vem para cá para o banco de dados e pausa o vídeo aí para ir da linha 1 até a 16. Depois você continua e pega aqui o método ler arquivo, que vai da linha 18. Deixa eu ver aqui até o final. Da linha 18 até a linha 43. Deixa eu deixar aqui para você ficar todo completo. Ó. Da linha 18 até a linha 43. Você está vendo aqui que já finalizou. Ó. Pausa e escreve o método completo, ler arquivo. Depois você vai para a linha 45 aqui, onde você pode simplesmente pausar o vídeo e escrever aqui da linha 45. Cadê aqui? Ler. Transformar o objeto em arquivo. Da linha 45 até a linha 67, que não acaba ainda esse método. Aí você desce um pouquinho mais e pausa para escrever da linha 67 até a linha 76. Aí acabou o método de transformar linhas em objeto. Para que depois você pause o vídeo de novo para recuperar as categorias da linha 78 até a 80. E depois você desce de novo para escrever o arquivo de texto. E a parte de escrita de texto está na linha 82, como você pode ver aqui. Pode pausar o vídeo aí nela. E escreve da linha 82 até a linha 106. Depois você pausa o vídeo e continua de novo para escrever da linha 106 até a linha 110. E se você já quiser começar desse jeito que está aqui, é só você pegar os itens e cadastrar da mesma forma aqui, colocar vários itens. Pode colocar mais de 100 aqui se você quiser. Onde tem que seguir esse padrão. Nome do item, vírgula, preço, vírgula, categoria. Isso aqui você pode definir uma das categorias como você desejar. Agora tem que ser todas iguais, que aquele quando for verificar para armazenar vai ignorar os que são diferentes. Se tiver aqui, por exemplo, um higiene que está sem um e aqui está com um, ele vai achar que é duas coisas diferentes e vai cadastrar lá, beleza? Aí você pode criar aqui muito mais. Só é você, por exemplo, pegar aqui e dar um Ctrl C, vem aqui dar um Ctrl V. Deixa eu colocar aqui por uma linha, Ctrl V, e sempre deixa uma linha em branco. Não deixe duas, deixe uma, porque ele vai procurar uma linha, vai finalizar dali. E a próxima linha que ele for armazenar, vai armazenar dela. Beleza? Então, esse daqui foi o nosso projeto de supermercado. Se você sentiu alguma dificuldade, realmente que você precisa aprender mais, eu vou deixar o curso Java na prática aqui no valor promocional de R$ 22,90. Sendo que na compra dele você consegue comprar qualquer outro curso de Java por R$ 9,90. Tanto a parte que você vai te ajudar a criar janelas gráficas interativas do pacote View, que você cria os formulários bonitinhos lá. Tanto a parte de criação de API, onde você consegue aprender com Spring Boot, MySQL e Java. A parte de usar a inteligência artificial para aprender ainda mais, de forma acelerada. E se você quiser migrar para um front-end também, tem o JavaScript aí, na prática, beleza? Então se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário. Quiser adquirir os cursos, confere no comentário fixado. Se quiser fazer outros projetos, vai estar no comentário fixado também. Segue sua vida aí e vá praticando para que você ganhe afinidade. É um projetozinho que parece simples, mas ele vai aumentando a complexidade à medida que a quantidade de classes e relacionamentos vai aparecendo. Então é sempre bom você pensar no que você vai fazer, escrever um pouco, que é a parte de engenharia de requisitos, descrever tudo bonitinho, pensar quais classes vai ter, quais pacotes vai ter, quais atributos vai ter em cada classe, quais relacionamentos vai ter entre as classes, como é que eu vou armazenar os arquivos, vai ser vários arquivos, vai ser vários bancos de dados, se vai ser um banco de dados com várias tabelas, e assim você vai aumentando a afinidade. Se você só aprende a criar projetos, criando projetos, não tem outro jeito. Você vai identificar o que você não entendeu, para que você possa aprofundar naquela parte e fortalecer. Beleza? Que aqui a gente utilizou tipo de dados, estrutura de repetição, utilizou classe, relacionamento de classes, coleções, estruturas condicionais, utilizou pacotes, utilizou arquivos, ou seja, foi muitos conceitos Java que parece que são poucos, mas estão todos aqui interligados. Então se você quiser aprofundar,
Clica no comentário fixado aqui no curso Java na Prática e aprenda aqui de uma forma mais fluida cada tópico isolado para que você possa progredir ainda mais, beleza? Se você gostou, deixa seu like. Se quiser acompanhar vídeos novos toda terça e toda quinta, inscreve-se no canal e até uma próxima. Valeu!